programa anterior. Se você ama, sabe, o seu amigo, se você ama aquele colega de escola que você vai para a escola com ele, e é um dos seus melhores amigos, mas ele não nasceu de novo, olha, a melhor forma de demonstrar amor é falar para a pessoa sobre Jesus. Amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. As promessas de Deus que os levaria para uma terra que mana leite e mel se esqueceram. Então falaram, sabe, para Moisés, que eles gostariam de ficar naquele lugar ali. Moisés ficou irado e Moisés falou para eles, vamos ler isso, ok? Olha, vieram pois os filhos de Gad e os filhos de Ruben falaram a Moisés e a Eleazar o sacerdote aos servos da congregação dizendo, aí mencionaram um monte de cidades, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos graças aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos em possessão e não nos faça passar o Jordão. Uma das coisas mais tristes que ele ouviu, não nos faça passar o Jordão. Depois, porém Moisés disse aos filhos de Gad e aos filhos de Ruben, irão vossos irmãos a peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem falado? Pecado de desencorajamento. O verso 8, assim fizeram vossos pais. Por que desencorajamento? Porque agora tinha 2,5 tribos a menos para lutar contra os invasores. Amém? Assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra, chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Lembra disso? Eles enviaram espias que voltaram dizendo, a terra tem gigantes e muralhas, não podemos conquistá-las. Josué falou, subamos agora. Eles são pão para nós e a defesa deles se foi. Amém? E Deus ficou triste, mas o povo queria apedrejar Josué e Calebe. Você prega boas novas e falam que é a teologia da prosperidade. Apedreja essa pessoa. Não apedrejam mais, mas colocam na mídia social e todo tipo de comunicação e para falar que você é um pregador da teologia da prosperidade, que você prega, sabe, que as pessoas vão prosperar e tudo mais, exatamente o que Josué e Calebe falou para o povo de Israel. A terra é boa, olha para essas uvas. Uva de prosperidade bem grande. Mas falaram que é uma esperança falsa e queriam apedrejá-los. Mas olha, Deus interviu e Deus então falou para Moisés que estava triste, como aqueles que falaram que não era possível. Não podiam entrar na terra que Deus tinha prometido que fluía leite e mel. Não era uma terra. Escute, não era uma terra cheia de leite e mel, mas que manava. Sabe o que é isso? A ideia de superabundância. Sabe, quando Deus te abençoa, a bênção vai fluir. Tem 2 coisas. Número 1, vai transbordar. Certo, em abundância. E número 2, fluir é o quê? Você abençoa outros. Então Deus não disse a terra é cheia de leite e mel, mas que mana leite e mel. Amém? Ok? O fato é que hoje nós temos essa herança em Cristo. Amém? Então não é um tipo de herança que só vai receber e acabar, mas é uma herança que mana. 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 Amém? Glória a Deus. Então aqui Deus, o Moisés fala para eles sobre o desencorajamento dos filhos de Israel. E ele dá um longo discurso sobre o desencorajamento, como Deus falou que aqueles que tinham acima, sabe, de 20 anos iam morrer no deserto. Os de menos de 20 viveriam para entrar na terra com Josué e Calebe. Ok? Isso aconteceu na época de Josué. Mas muitos morreram. E eu não quero ficar, sabe, peregrinando no deserto. Essa geração que não toma posse da herdade. E por isso que no ano da visão Hased, temos que receber sabedoria para Deus nos dar tudo aquilo que Ele quer nos dar. Deixe-me fazer uma pergunta. A sua herança tem sido atacada? Você tem sentido, sabe, sintomas estranhos no seu corpo? Você tem experimentado, sabe, acordar recentemente com ataques na sua mente e ataque de pânico e ansiedade? Você tem sido atacado no seu sono e não consegue dormir? Você foi atacado nos relacionamentos? Alguns relacionamentos se estragaram, até acabaram, por causa de coisas pequenas que foram feitas. E sabe, foi um ataque contra você. Acorde e sinta o cheiro de enxofre. Sabe, tem um inimigo por aí, querendo te pegar. Amém? E não lutamos por, lutamos da. Mas o problema é que mesmo tendo essa posição, tem invasores na terra e precisamos despojá-los. E temos que identificá-los, amém? E olha, esse pessoal fez isso. Essa tribo aqui, sabe, de Ruben e Gad e Manassés fizeram isso. Não queriam a terra. Olha, tudo que eles queriam, sabe, hoje falaríamos, eles queriam só ganhar dinheiro, a herança não é importante, eles não percebem que a herança também inclui riquezas que Deus tem para eles, mas se comprometeram. Quando você se compromete,
para receber, você acaba perdendo. Você vai ver que a qualidade é inferior. Posso ouvir um amém? Sabe como receber? Sabe, alguns conselhos que falamos são melhores do que algum psicólogo que está lá fora te dando conselho que não é baseado na palavra de Deus. Amém? Tem muitas livrarias por aí com todo tipo de livro, mas se não são baseados na palavra de Deus, não funcionam. E crescemos uma sociedade, sabe, que respeita os líderes e honra os anciãos. Os chamamos de tio. Certo, eu falei para alguém que fez 41 anos que você agora deve se preocupar quando estiver em um shopping ou algum lugar assim, uma garota de 18, 19 anos chega para você e diz, olha tio, agora você está com problema, eu disse. Sabe, quando você faz 40, 41, você sabe, você se torna um tio. Mas olha, a sociedade de Singapura respeita as pessoas, não é verdade? Sim. Parece que não. Prega, pastor Prince, aleluia. Amém? Não tenha medo de corrigir os seus filhos. Não tenha medo de impor limites nos adolescentes, especialmente os adolescentes. Não tenha medo de impor limites. E escute muito bem, pais da graça, não tenha medo de dizer para eles, se não fizer isso, certo? Esse benefício vai ser tirado de você. Certo? 3 erros e acabou. Amanhã você não vai jogar. E reforce isso. Mas isso não é graça. Pastor Prince, não. Amigo, escute. A graça é o que nos dá sabedoria para fazer esse tipo de coisa. Certo? Com amor sempre. Diga sempre, eu te amo. Eu te amo. Mas também tem recompensa. E disciplina, não punição, disciplina. Amém? Posso continuar? Ok. Então, o que eles falaram foi isso, por causa do tempo. Eu vou falar o que eles falaram, Rubem, Gad e Manassés. Você acha que não vamos lutar? Porque nós vamos ficar morando aqui? Não, nós vamos atravessar o Jordão e lutar pelos nossos irmãos. Depois voltaremos e ficaremos com as nossas famílias. Eles pensaram em deixar a família, a esposa, os filhos, na terra de o que é a Jordânia hoje. Vamos deixá-los ali e todos nós iremos e vamos lutar. Moisés disse, se vocês não lutarem, e daí vem essa expressão, o seu pecado vai te encontrar. Ok? Então eles falaram isso, eles falaram para Moisés, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes. Parece muito nobre, mas ainda se comprometer. Amém? Não queriam a terra da promessa, iam ajudar os seus irmãos na terra da promessa, e depois voltariam para o outro lado, e disseram, não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam em posse cada um de sua herança, e olha isso, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão. Quem disse isso? Não herdaram aquilo que Deus tinha prometido, mas herdaram o que tinham visto. Isso é viver pelo dinheiro, que vai te impedir de receber o melhor de Deus. Temos que trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha é pior do que um infiel. Isso, na verdade, foi dos lábios da graça. O apóstolo Paulo falou isso. Se alguém não trabalha, é pior do que um infiel. Eu vejo algumas pessoas que trabalham, que são jovens, e eles vão trabalhar para poder fazer um dinheiro. Eu respeito pessoas assim. E tem aqueles que são de famílias ricas e não gostam de fazer qualquer trabalho, sabe? Não conhecem nem mesmo o valor do dinheiro. Pastor Prince, para de falar de mim e só pregue. Olha bem. Ok. Olha, Moisés falou para eles, se vos armardes a guerra perante o Senhor e cada um de vós armado passar o Jordão, mais embaixo, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel. Essa terra vos será por possessão. E se não fizerdes assim, disse Moisés para eles, eis que pecaste contra o Senhor e sabei que o vosso pecado vos há de achar. É o pecado de desencorajamento. E os pregadores gostam de falar isso aqui. O seu pecado vai te achar. E tiraram daqui. É um pecado de desencorajar os irmãos. Amém? Querem viver só daquele lado. É o que eu chamo de ficar perto. Ficar perto do mundo. Olha para esse mapa de novo. Ok? Aqui. Você pode ver então a tribo de Rúben.
e a de Gade. E também Manassés leste, tem Manassés oeste, e também tinha a do leste. Essas 2 tribos e meia se comprometeram e perderam o melhor. Sabe? O inimigo do melhor não é o pior, ok? Mas é o bom. Você escolhe aquilo que é bom e acaba perdendo o melhor. Ok? Ficaram fora da terra da promessa 2 tribos e meia aqui, Ruben, Gade e Manassés. Eu quero te falar uma coisa sobre essas tribos. Número 1, essas 3 tribos. Daquele dia em diante, nunca mais saiu nenhum profeta daquela tribo, nenhum herói daquela tribo, um guerreiro famoso dali, nenhuma pessoa famosa dali. Dessas 2 tribos e meia. Ou seja, se tornaram cristãos normais, neutralizados, com fronteira para o mundo, perto do mundo, vivendo perto do mundo, certo? E perdendo o melhor que Deus tem. Quando as pessoas estão namorando, acontecem algumas coisas. Ficam pensando se podem beijar, segurar as mãos. Isso depende do tempo. Se já estão juntos 5 anos, ou 7 anos, ou até 10 anos, o que falar para eles? Querem saber o quanto eles podem e chegar até o limite. O lugar seguro é ficar bem longe. Certo? E alguns colocam alguns limites. Comece primeiro pela mão. Depois não estão contentes em dar as mãos. Depois querem beijar. Depois querem abraçar. E aonde isso vai chegar se não casam em breve? Isso tudo tem que ter o temor de Deus. Essas carícias, sabe? Se comprometer agora e não falar assim, eu só vou dar as mãos este ano todo. Vamos nos casar daqui a 4 anos, então só dar as mãos. 2º ano, certo? Só um abraço. Você consegue? Com a graça de Deus, consegue. Mas tem que ter muito cuidado com a carne, perto do mundo. Crentes que dizem, sabe, nos negócios, mentir, uma mentira branca não tem problema, não tem mentira roxa. Mentira é mentira. Como, por exemplo, se você vai numa praça de alimentação e você pede um sanduíche ou alguma coisa desse tipo, e você vê uma gota de algo marrom. E você pergunta o que é isso, e a pessoa responde, isso não é meu, eu estava cozinhando, então um pássaro veio e... É só um pouco, é só um pouquinho, uma gota, só um pouco. Ok. Você vai comer? Só coma! Por que não comer? É só um pouco. Você não ia comer. E como soa quando você diz, é só um pouco, só um pouco. Para Deus, aquele pouco prejudica a sua saúde. Amém? E aí falamos, porque Deus é tão exigente. Sabe, não é isso, a palavra santo e a palavra são é o quê? Saudável. Sabe, muitas pessoas sabem que a palavra são quer dizer algo saudável. Não brinque com isso. E olha, essas tribos de Ruben, Gade e Manassés é como mentir nos negócios. Eu vou colocar, sabe, esses números aqui nessa conta, tudo bem. Por isso não permito que os líderes falem que temos, sabe, 40 mil membros, algo assim. Na verdade, nós temos 30... Eu gosto de falar 30 mil. Eles falam que está em 33, 34 mil. Para mim é 30 mil. Eu prefiro falar dessa forma. Certo? Por precaução. Eu nem acho que a nossa igreja é tão grande. Realmente, eu não acho. Eu prego a indivíduos. Eu sempre sinto que você está aí e eu estou falando com você como... Eu odeio falar isso. Como um pai no Senhor. Amém? Eu falei pai, não irmão. Eu posso corrigir. Ok, a questão, Ruben, Gade e Manassés. E você pode ver ali, então, Gade é um vasto território. É porque Gade tinha muito gado e gado, até chegar onde eu estava no começo deste ano, pregando ali perto, em Israel. Você consegue ver isso? E aqui estão, então, os limites do território da tribo de Gade. Mais tarde, na época de Jesus, aqui é na época de Josué. Na época de Jesus, Gade... As pessoas de Gade atravessaram o mar da Galileia e fizeram uma cidade chamada Gadara. Gadara. Lembra o endemoniado gadareno? É o que acontece quando se compromete com o mundo. Ficou tão possesso que Jesus teve que libertá-lo. E por que isso? Porque temos que ter muito cuidado, especialmente com os nossos filhos. Cuidado com os livros que eles leem. Não tem que ler somente livros evangélicos.
Ok? Olha, mas tenha cuidado com esses livros. Eu comprei alguns livros para um filho de um outro pastor no seu aniversário. Eu estava escolhendo os livros, sabe, livro para crianças. Eu vi todo tipo de, sabe, não somente fantasmas que eles estavam falando, é porque estava bem perto do Halloween, certo? E você diz, temos que ter a mente aberta, como crentes não podemos. Olha, mas tem coisa que tem influência demoníaca. Tem influência demoníaca. A celebração do medo. Amém? Quanto mais medo você tem, melhor é. O medo vende. Tem que ter muito cuidado. Eu não permito que os meus filhos assistam Harry Potter. Porque o senhor falou isso, pastor Príncipe? Você é tão mente fechada. Não, amigo. Minha mente é aberta. Eu vejo tudo claramente. Tanto o mundo físico como o espiritual. Amém? Não se comprometa. Não leve itens para sua casa que você sabe que aquele objeto é um objeto, sabe, que é do tipo da nova era, algo para trazer sorte. Não use isso. Eu falo para o meu filho. Não cremos nisso, nós cremos no favor de Jesus sobre nós. Amém? Ensina-nos a falar não sobre a sorte, mas a bênção. De vez em quando eles vão se comprometer, porque as crianças fazem isso. Um dia atrás, algumas semanas atrás, o meu filho foi se divertir naquele lugar que ganha ingressos. E ele pegou um ingresso dourado, que deu para ele 1.000 ingressos a mais. E eu estava com ele ganhou aquilo e ficou tão feliz. Mais tarde ele falou para sua mãe, sabe, mãe, não foi Abba que ganhou isso, mãe, mas fui eu mesmo que ganhei. E sabe, uau, glória a mim. Eu tive que corrigi-lo e falar, não fale isso. Glória a Jesus. E ele falou, tudo bem. O que ele queria dizer? Que não foi o Abba que estava brincando com ele. E quando eu vou, eu sempre brinco ali perto dele, ok? Mas não foi o Abba que ganhou, então glória a mim. Eu corrigi algo pequeno? Não. Se ele fizer isso, depois ele vai pensar, sabe, que não precisa ser humilde quando você sabe que é tudo você, você, você. Tem que perguntar para eles por que somos abençoados? Vocês sabem o porquê? Porque tudo isso acontece? É a bênção de Deus sobre nós. O Senhor abençoa. Diga, sou abençoado. Quando alguém fala isso, quer dizer o quê? Quer dizer que tem um abençoador. Mas se fala é sorte, isso não quer dizer nada. Ok? Aconteceu por acaso. Não é? Sabia que você ia gostar disso. Sabia que você ia gostar. Glória a Deus. Amém? Essa é uma mensagem para brincar com a sua cabeça. Sabia? Amém? Então, aqui temos essa tribo de Gade. Mas, escute isso. Essas 2,5 tribos foram as primeiras a serem presas no cativeiro dos assírios. Foram as primeiras. Por quê? Por quê? Porque foram primeiras. Muito simples. Estavam mais perto da Assíria. Estavam mais perto do reino da Assíria, certo? Não tinha nada para proteger da Assíria. Eles não tinham o Rio Jordão, esse era o problema. Amém? Eles não tinham essa proteção porque estavam perto do mundo porque eles tinham se comprometido. Então foram os primeiros, foram presos. Os primeiros a irem para o cativeiro. O que eles achavam que eram pastos verdejantes, sabe? Quando gasta toda a energia ganhando dinheiro, porque o dinheiro, não é um ídolo, eu estou fazendo isso para o Senhor, eu faço para o Senhor, mas veja onde você gasta o seu tempo e toda a sua energia. E me diga se está fazendo para si mesmo ou para o Senhor. Muito obrigado, gente. Porque se continuar dando glória a Deus e falando, pregue, pastor, eu não vou ter tempo para pregar. Então, pode continuar quietinho. Vou terminar de pregar. Ok? O que é o mundo? O que é o mundo? Vamos definir o mundo. Você diz o mundo é a moda, é maquiagem e a roupa que você usa. Não, isso não é o mundo. E o mundo não é caminhar nos parques e desfrutar da natureza. Eu amo desfrutar da natureza. É a criação de Deus. Eu amo olhar para as árvores e estar perto de muita água. Eu amo a criação de Deus. Isso não é o mundo
E se você falar que é o mundo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, certo? Obviamente não está falando que Deus amou o mundo, mas Deus amou as pessoas do mundo, certo? O que é não amar o mundo? Vamos ver, certo? Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Viu isso? Mas o que é o mundo? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Viu isso? Então, a concupiscência que, você tem, o desejo de ter algo. Olha, a concupiscência da carne e dos olhos foi exatamente aquilo que Eva sentiu. A Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa para comer, a concupiscência da carne e dos olhos, e que poderia torná-la sábia, não sábia aos olhos de Deus, mas sim de acordo com a serpente. Os caminhos do diabo, de se tornar sutil, certo? É a soberba da vida. E Jesus foi testado, foi tentado pelo inimigo, na verdade foi um teste, nessas 3 áreas. Pedras em pães, concupiscência da carne. Tudo isso eu te darei se você me adorar, o diabo disse para ele, concupiscência dos olhos. Amém? Pula daqui, para que todos vejam que você é filho de Deus, a soberba da vida. Jesus teve sucesso, Adão fracassou. Adão estava num lugar perfeito, tudo contribuía para ele, e fracassou. Jesus foi para um ambiente muito hostil, nada contribuía com ele estava no deserto, não tinha comida, e teve sucesso. Você tem que saber isso de Jesus. Amém? E a Bíblia diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai, e aqui a concupiscência da carne e dos olhos, a soberba da vida, perceba que se alguém ama o mundo, qual é a conclusão na Bíblia? O amor do Pai, não o amor pelo Pai. Não deixa ninguém dizer, se você ama o Pai, você não vai amar o mundo. Não deixa ninguém te fazer sentir culpado assim, ok? Mas o que está dizendo é se você praticar o amor do Pai, e o Pai diz, eu tenho o melhor para você. Você não vai querer o que é bom. Porque você sabe que o Pai te ama. E se o Pai te ama, você sabe que Ele tem o melhor para você. Meu Pai me ama. Amém? Meu Pai quer sempre o melhor para mim. Quando algo dá errado, meu Pai vai transformar isso para o meu bem. Olha, se alguém ama o mundo, não tem o amor do Pai. E escute bem isso. Alguns cristãos, quando tentam ser como o mundo, tentam usar a filosofia do mundo, o estilo do mundo, no final, acabam pior do que o mundo. Tenha cuidado. E vou terminar com isso. Então escute. Olha, saiba que quando Deus fala que Ele tem o melhor para você, você não sabe o que é o melhor. Está me ouvindo? Eu achava que aquilo era o melhor quando eu tinha um relacionamento. Depois veio essa aqui, Wendy. Essa linda mulher. Posso te falar de outras coisas. Esse lugar tinha um outro lugar perto daqui. Um lugar menor. E olha, algo não bateu bem comigo. E o Senhor disse, esse não é o melhor. Eu falei para os líderes, eu acho que Deus tem o melhor para nós. Em Singapura, com falta de propriedades e tudo mais, Deus tem um lugar melhor para nós? Sim. Eu falei para vocês, eu falei para todo mundo, Deus tem algo melhor para nós. E aqui estamos na realidade disso. Então, era só uma herança na dimensão do espírito, certo? Mas a herança se manifesta no mundo físico. 3 coisas para você escrever sobre a herança. Rapidamente, vou contar mais uma história e vamos terminar. Certo? 3 coisas. Primeiro, Pedro 1, verso 3, por favor. A Bíblia diz assim, então, que Deus nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Número 1, uma herança incorruptível. O que é isso? Não está sujeita à morte. Tudo aquilo que Deus te dá, saúde, se Deus te dá saúde, não está sujeito à morte. Se Deus te dá algo, não está sujeito às leis naturais desta terra. Ok? Se Deus te deu esse relacionamento, não está sujeito à morte. Pode passar até por lutas, mas não está sujeito. Número 2, essa herança é incontaminável. O que é incontaminável? Não pode ser contaminada pelo pecado. Incontaminável, que não pode ser manchada ou contaminada pelo pecado.
Não pode. O pecado não toca. O primeiro incorruptível, a morte não toca. Incontaminável, o pecado não toca. Ou seja, não pode perder pelo pecado. Se você está em Cristo. Amém? Não queremos pecar porque o amor de Deus está no nosso coração. Sabemos que o Pai nos ama. E, número 3, que não se pode murchar. Que não se pode murchar é o quê? O que é? Não sujeito ao tempo. Por isso não murcha. Ok? E onde está a nossa herança? Que Deus guardou, está guardada no céu para nós. Não quer dizer que não vamos receber. Não é isso. Guardado para você desfrutar hoje. Mas o banco não está aqui, o banco está no céu.